Sejam bem-vindos! Você entrou no alvo, eu sou Heron Falbo. Estamos aqui com o Tavinho Furtado, que é editor dos sites Maior Viagem e Gay Travel and Fun, diretor de turismo da Câmara de Comércio e Turismo LGBT no Brasil. Como é que é a visão política? E quando eu digo política, eu não estou falando do governo, né? Eu estou falando de politicagem, né? De representações, né? Como é que é esse mundo de liderança, né? E representação da comunidade, instituições que existem, né? Para a galera meio que entender que existe esse mundo, né? E depois a gente ir mais a fundo. Como eu estava falando, na verdade, apesar de não ser um trabalho político no sentido literal da palavra, qualquer organização que trabalhe com comunidades ou grupos que historicamente sofreram algum tipo de preconceito, enfim, tem algum tipo de dificuldade, invariavelmente isso vai envolver política, porque você está na luta pela briga, pelo direito, pela representatividade. Então, naturalmente, isso vai virar uma luta política, tá? Não tem como fugir disso. Vai entrar na política também, vai ter um crossover, né? Vai conversar com a política. Exatamente. Legislação. Especificamente o trabalho da Câmara, de todas as entidades, vamos dizer assim, LGBTs mais fortes, ela talvez seja o trabalho que, para o grande público, é menos político, porque a Câmara, como uma Câmara de Comércio, ela trabalha com a promoção de negócios, no caso, promoção de negócios que envolvam a comunidade LGBT. O que acontece é que a gente acaba tendo que lidar com o poder público também para fazer essa promoção de negócio, né? Por exemplo, se a gente falar de turismo, a gente tem que falar com destinos, e aí vai envolver obrigatoriamente o poder público. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas que abraçam a diversidade, você, em muitos momentos, vai ter que também trabalhar com agentes públicos para fazer uma série de projetos e de atividades que possam fazer com que as coisas aconteçam. Então, apesar da Câmara não ser ela, vamos dizer assim, na sua base política, ela o tempo inteiro ela está falando com o universo político. Fora isso, claro, a gente defende os valores e as necessidades da comunidade LGBT. E aí vai entrar a política invariavelmente. Quando a gente está falando de busca de direitos, de busca de igualdade, isso tem que ser feito através da política. Seja de legislação, seja através do judiciário, mas você invariavelmente vai ter que passar pela política para alcançar o objetivo. Eu não tinha entendido, agora que eu entendi melhor, que Câmara, na verdade, é uma Câmara de Comércio, né? Como se fosse o AmCham, né? A Câmara Americana, que está representando os interesses dos Estados Unidos e relações com o Brasil. Então, você como se fosse a Câmara LGBT, então seria como se fosse a AmCham, só que ao invés dos Estados Unidos, você está representando a comunidade LGBT e os seus interesses de negócio, de trade, né? Exatamente. É uma Câmara de Comércio brasileira, né? E aí comércio Brasil, claro que também tem um comércio internacional, mas enfim, né? Sempre envolvendo o Brasil, ou seja, comércio interno. Interessante. E, no nosso caso, focado em questões LGBTs. Então, a gente tem uma tríade, por exemplo, na Câmara. A gente atua em turismo, em cultura e em empresas, né, de respeito à diversidade. Então, a gente promove negócios através do turismo, né, voltado para o público LGBT. A gente promove a cultura LGBT como negócio. Então, na verdade, a gente não promove, por exemplo, a questão cultural em si. Né? Tipo, qual vai ser o mote de uma peça ou alguma coisa disso. O que a gente faz é como aquela peça vira um negócio para se sustentar. Legal. É isso que a gente faz. E ajuda a comunidade, os diretores e quem estiver idealizando aquela, vamos dizer, aquela obra ou aquele evento, alguma coisa assim, a monetizar ou a viabilizar, ou fazer parcerias. Legislar, tipo assim, ganhar. A Câmara mesmo, ela não investe dinheiro, porque a Câmara é uma entidade sem fins lucrativos. Intermediar entre. Exatamente. E, na verdade, o que acontece? Se você chega com um projeto, né, a Câmara ela vai te ajudar a achar as maneiras de você fazer esse projeto acontecer, seja ele qual for. Né? Então, na verdade, o nosso trabalho é um intermediário. A gente une as pontas. Né? Quem está produzindo o negócio com quem pode ajudar esse negócio a acontecer. E como que você justificaria uma existência de uma entidade dessa?
eu não estou questionando a importância, mas eu estou querendo que isso seja expressado por você que está no meio disso, né? Mas vamos dizer, para alguém vamos dizer, que defenderia, por exemplo, que, pô, mas não é melhor as pessoas LGBT, eu vou usar gays, eu não sei se eu posso usar, mas vou usar, tipo assim, que os gays, não seria melhor para os gays serem tratados como pessoas comuns e usarem de artifícios ou instituições que já existem para um cidadão comum, para o brasileiro comum? Por que tem que ser alguma coisa especial para a comunidade LGBT? Que diferencial? Como que se justifica a existência disso? Na verdade, é muito fácil explicar isso. No mundo ideal, não precisaria, porque seria a gente viveria numa sociedade em que não há exclusão de minorias. E aí você pode levar para qualquer tipo de minoria, né? LGBTs, negros, mulheres, aí a gente pode... Enfim, o assunto é bem amplo. Quando você faz políticas afirmativas em determinadas comunidades, é porque elas, na prática, não têm as mesmas oportunidades que as outras comunidades. Então, na verdade, você precisa fazer um trabalho específico para elas. Comparando, assim, claro que não é a mesma coisa, mas só para as pessoas entenderem. Por exemplo, muita gente fala, principalmente na época que se discutiu a criminalização da homotransfobia, para que tem que criminalizar se, na verdade, você agredir uma pessoa já é um crime? Porque, na verdade, você precisa reafirmar que aquilo acontece e que você precisa... Deixa o telefone tocando aqui, desculpa. Tudo bem, espera parar de tocar e a gente continua essa também. Depois o pessoal tira. Ninguém nunca liga nessa hora para casa, é só porque eu tô numa live, é impressionante. Mas enfim, como eu estava falando, na verdade é uma política de reafirmação. É a mesma coisa, por exemplo, por que criou-se, né, se fez um movimento específico da criminalização da homotransfobia? Ou do crime de racismo, ou do crime de feminicídio, são todos os mesmos exemplos. Porque, na verdade, você precisa reafirmar que aquilo acontece como uma forma de você determinar que aquilo não pode acontecer. Por lei, aquilo já não poderia acontecer, porque um crime é um crime e não importa com quem ele seja feito. É a mesma coisa a questão, só que agora a gente está transportando para uma coisa positiva, que é o desenvolvimento de negócio. A comunidade LGBT, a comunidade negra, as mulheres, de uma forma geral, têm menos oportunidades do que, vamos dizer assim, que de forma padrão tem mais oportunidades. Pessoas brancas, héteros, enfim, né? Essa questão. E aí não há nenhum tipo de negação ou de achar, enfim, né? Eu sou branco, apesar de ser gay, eu sou branco, eu sou heteronormativo, então eu sei que eu tenho também meus privilégios. Mas, na verdade, o que acontece é que essa população ela tem mais dificuldade a ter acesso a determinados negócios ou a determinados projetos. Eu não diria nem que tem... Porque, assim, no momento que você fala mais dificuldade, eu estou querendo aprofundar o assunto. Eu acho que tem certas dificuldades que outras, tipo assim, o hétero não tem certas dificuldades. Eu não sei, porque, assim... Depende do hétero, entendeu? Porque tem muito hétero aí que tem muito mais dificuldade que muito, entendeu? Tipo assim, o cara é gay e às vezes é muito mais rico, muito mais bem-sucedido, muito mais organizado, e o cara é hétero é quebrado, drogado, tá desempregado. Então, só para exemplos de... mas eu acho importante falar isso, mas não é eventos isolados. Estou falando assim, se você vê a grande população dos héteros é desempregada, a grande população, tipo assim, a maioria do mundo é hétero. Entendeu? Tipo, a maioria do mundo tipo, a maioria dos pobres são héteros, entendeu? Então eles são não necessariamente mais ou menos desfavorecidos. O que eu acho que é talvez mais menos, talvez, vamos dizer, nós contra eles, isso é a minha opinião pessoal, dizer talvez que sofre certos preconceitos que héteros não sofreriam, entendeu? Certas circunstâncias que são passadas, não, então isso já vale uma defesa, entendeu? Não precisa ser mais do que um hétero, entendeu? Não precisa ser uma competição. O nosso trabalho não é para fazer mais. Na verdade, o nosso trabalho tem dois... Não digo, eu tô falando, não precisa sofrer mais, entendeu? Não, tipo sim, assim,
é que, na verdade, são dois pilares. É promoção de oportunidades para a comunidade LGBT, que é importante, porque, assim, isso aí é estatístico, tem mais dificuldade de acesso, mais dificuldade de emprego mesmo, em condições normais, vai sofrer mais preconceito do que outra pessoa, isso é fato, é estatístico, inclusive. E o outro é negócios, e aí pode não ser... Peraí, não, by the way, rapidão, só também uma provocação, tipo assim, em determinadas circunstâncias, entendeu? Porque também se você for fazer um tryout para RuPaul, se você não for gay, você vai receber preconceito. Então, assim, de novo, eu acho importante esclarecer, porque existe, né, a razão que o Bolsonaro ganhou as eleições, existe uma revolta, né, com talvez, como é que se diz, o jeito de colocar algumas coisas que eu não acho que necessariamente é a intenção, assim, quando a gente está representando uma causa, alguma coisa, a intenção não é deixar as pessoas que não são assim revoltadas, alguma coisa assim. É só porque, como a gente às vezes é muito passional com um determinado assunto, a gente fala de um determinado jeito. Então eu gosto de trazer essas nuances, entendeu? Para a gente Mas não é excludente. O nosso trabalho não é excludente, é um trabalho de inclusão. Por exemplo, entendo. Eu estou com você, eu estou dizendo só para a gente acertar. A maior prova disso é que aí que eu ia falar. A segunda parte é desenvolver negócios para o público LGBT. Porque assim, claro. Você pode ter, eu vou usar o turismo como exemplo, que talvez seja mais fácil as pessoas entenderem. Quando você vai desenvolver um produto de turismo, você nicha um mercado, seja ele qual for. Pode ser turismo de família, pode ser turismo da terceira idade, pode ser turismo de aventura. Você vai nichar um produto para um mercado específico. Você pode nichar esse produto para o mercado LGBT. Você pode fazer produtos voltados para esse mercado e atingir essa parcela de uma população que é grande. As pesquisas dizem que é 30% da população mundial, então é uma parcela considerável. E você pode atingir os anseios dessa população. Igual você vai atingir, por exemplo, quando você vai fazer um produto para a terceira idade, no turismo, você vai ter que fazer passeios no ponto de deslocamento a pé, por exemplo. Pela questão do deslocamento. Então, na verdade, é só isso. É só você trabalhar para atingir esse público. Entendi. E também... eu tenho uma pergunta sobre isso, que eu acho que é também... eu não acho que é tão polêmico, mas é interessante, que quando você segmenta, né, para pessoas LGBT, é engraçado que você pode segmentar, né, porque os membros da comunidade LGBT às vezes pensam totalmente diferente um do outro, né? Tipo, o Clodovil é de direita, ou era de direita, e assim, às vezes algumas coisas você talvez você pegue uma massa crítica, uma tendência, ou tem alguns problemas que são meio universais, né, como talvez, sei lá, no geral, membros LGBT vão gostar de boates gays, ou de hotéis que são gay-friendly, ou simpatizantes, ao menos. Eu acho que o interessante da gente explorar é essa segmentação. Quais são os parâmetros dessa segmentação? Eu acho que isso talvez até vai te mostrar essa primeira questão que você estava colocando. Existem dois tipos de produtos. Você pode fazer um produto exclusivo para o público LGBT, daí você vai trabalhar focado nesse público, ou você pode fazer um produto inclusivo, que na verdade você também vai atender o público LGBT. Então, por exemplo, um hotel, pode ser um hotel. A gente nem usa mais o termo gay-friendly, tá? É um termo que está em desuso. Na verdade, é um hotel inclusivo, porque na verdade ele não é gay-friendly, ele é inclusivo, ele aceita diversidade. Tá? O que acontece é que esse hotel, ele pode ser, como já existe uma rede de hotel lá na Europa, que eles brincam que eles são hetero-friendly, eles são feitos para o público LGBT, mas também aceitam. Legal, isso é bom. Então, na verdade, você pode ter, por exemplo, uma grande cadeia de hotéis, como o Grupo Accor, né? Eles são, por exemplo, associados da Câmara. Eles têm todo um trabalho de como atender esse público, mas eles não atendem só esse público.
Então, na verdade, o trabalho, quando você vai trabalhar com a comunidade LGBT, não é que você vai focar só nela. Você pode focar só nela, em determinado produto, ou você pode pegar o seu produto e transformar ele em um produto inclusivo. E aí, só um parênteses, eu adoro o boate gay que é hétero-friendly, entendeu? Que você pode ir lá dançar uma música legal e ter um clima meio liberal, assim, né? Que muitas vezes as boate gays conseguem atingir. Estou falando de uma maneira positiva. É claro que tem outros problemas aqui, que não é o ponto que eu estou fazendo, mas existe um ambiente assim de estamos aqui, todo mundo aceita todo mundo, e isso é muito legal. E você em muitos ambientes gays ou LGBT, não é hétero-friendly, né? Às vezes a coisa é muito... sei lá, eu já entrei em lugares assim que a galera tava vestida de couro, entendeu? Na verdade, era uma coisa muito... friendly. Ele apenas tem... Porque, assim, também uma coisa que as pessoas... Que é até um ponto que você estava tocando, a gente acabou indo para outro assunto, mas também é importante entender. A comunidade LGBT ela é muito diversa. Né? Então, assim, dentro da comunidade LGBT, tem gente que gosta de turismo de aventura, tem gente que vai fazer turismo de romance, turismo de família, tem gente que vai para balada, tem de tudo. Claro. Então, assim, na verdade, é diverso. E aí a mesma coisa, por exemplo, esse exemplo que você deu das baladas gays, LGBT. Vai ter aquela balada que é mais parecida com a balada hétero, e vai ter a balada, por exemplo, que é a galera que gosta de couro, e ok. E outra, essas baladas, existem baladas héteros de galera que gosta de couro. Claro. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se um hétero que gosta de couro for numa balada de gay com couro, ele não vai se sentir incomodado. Não, concordo totalmente. Isso aí é tipo da comunidade, como é que chama? Sadomasoquista, ou pode ser uma festa específica que não tem nada a ver com ser gay ou não ser gay, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, como é interessante que eu nunca tinha ouvido falar do termo, como é que você falou? Hétero-friendly. Que eu acho legal, que realmente eu já senti isso em determinados lugares. Talvez eu dê um mau exemplo, porque eu só lembrei de outro dia que eu fui para Brasília e não tinha mais lugar nenhum aberto. A galera falou assim, que lugar tá aberto, sentou aqui. E tinha galera vestido de couro, eu fiquei, caraca, eu fiquei, pô, eu não me senti à vontade, porque, pô, eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Mas muitos lugares gays é muito mais tipo só gay, assim, e é mais pros gays que são mais fechados dentro da comunidade gay, e é tipo a mesma coisa se você for eu tô tentando explicar qual a experiência que eu já tive. Então, tipo, se você for para um negócio de expat em Paris, entendeu? Tipo, expat é a galera que mora em Paris, que é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, entendeu? Alguns lugares de expat são lugares de expat, só que é French friendly, entendeu? E vão alguns franceses. Outros lugares são meio tipo hardcore, que tem a bandeira da Inglaterra, ninguém tá assistindo rugby. Aí assim, o francês se sente deslocado ali, entendeu? Então tipo, longe, assim, dentro da cultura. Eu acho que o ponto é esse, na verdade, tipo, qual é a sua tribo, independente da sua sexualidade ou da sua identidade. Com certeza. Assim, sua tribo, por exemplo, muita gente até brinca, vou dar um exemplo aqui que é bem claro, Rock in Rio. Tem o dia do pop. Todo mundo brinca que o dia do pop é o dia gay do Rock in Rio, né? Porque normalmente vem as grandes divas e tal, então é o dia gay do Rock in Rio. E normalmente brinca que o metal é o dia mais hétero, que é aquela coisa heavy metal. Cara, tem muito gay que se amarra em metal e vai no Rock in Rio no dia de metal. Como tem muito hétero que adora pop e vai no dia pop. Mas tudo na vida é um estereótipo, né? Uma tendência. Tá? Até de você falar comunidade LGBT, não está representando muita gente que não se identifica com LGBT. É só uma pessoa que é livre sexualmente e transa com todo tipo de gente e não quer saber de comunidade nenhuma, né? E às vezes ele está lá com uma sigla e não se sente representado. Então, sempre, né, na humanidade tem esse problema, né, que a gente está falando de tendências, né? A gente está falando de formas que as pessoas se expressam e é dinâmico, né? Muitas vezes muda em determinada década, era de um jeito. Mas eu achei engraçado que não só já senti isso, né, essa coisa. E eu estava também brincando que, pô,
para eu que sou, pelo menos ultimamente, me identifico mais como heterossexual, eu falo, pô, é um lugar que você pode ir, e aí também tem, como é hetero-friendly, é aberto, a galera tá inclusiva, e ao mesmo tempo tem umas mulheres que não se sentem muito mal se você der em cima delas, porque tem essa coisa, entendeu, mais hetero-friendly, entendeu? Não, e Aí tem inclusive é legal mulheres para todo mundo. héteros que frequentam balada gay porque elas se sentem mais à Ah, vontade na balada gay, verdade. porque o assédio é menor, enfim. A questão, assim, o principal é entender que, assim, na verdade, o ambiente, ele é diverso. Ele nunca é exclusivo. Por exemplo, você não tem que apresentar uma carteirinha porque não existe que você é LGBT para você entrar em lugar, né? Então, na verdade, é um ambiente diverso. Ele é focado nesse mundo. Se você quiser frequentar, você vai ser bem recebido. É a mesma coisa que, por exemplo, se você for numa balada de rock and roll, e se você, de repente, nem é tão fã de rock and roll, mas ok, deu vontade de ir, você vai ser bem recebido. Mas você sabe que você vai encontrar uma galera que tá ali pra curtir rock and roll. É isso. Claro. E eu até lembro desse sentimento de ir para as baladas gays e sentir que, isso falando um pouco dessa agressão masculina, né, como é que se diz, masculinidade tóxica, né? Você sente um pouco, né, que as mulheres realmente se sentem mais à vontade, e você como heterossexual você ou eu como heterossexual indo para uma balada gay, eu sinto na pele um pouco dessa, talvez, se sente mais na pele o fato de que as mulheres estão mais à vontade, aí fica mais claro para você que existe algum desconforto em baladas normais, porque às vezes quando você vai para uma balada normal, heterossexual, é, como é normativo, tipo assim, como normalizou certos comportamentos, aí você não tem a sensibilidade de entender o que as mulheres estão sentindo de fato. Mas numa balada gay você isso fica mais óbvio e a mulher se sente mais empoderada. E se você, como tá protegida por toda a comunidade gay ali, você chega numa mulher de uma maneira que você não calibrou da maneira correta, ela se sente super à vontade em te destruir totalmente. E, e aí você começa a entender, uau, caramba, de repente eu preciso criar uma sensibilidade maior sobre esse tipo de coisa. É claro que todo exagero ele é ruim, seja para qual lado for. Não posso, por exemplo, dizer que toda balada é hétero ou que todo hétero vai ter uma postura desrespeitosa com a mulher. Eu tenho muitos amigos que são... E acho que caiu. Deu um corte só. Eu tô te ouvindo, tá cortado. Vamos esperar para ver se volta. Tá. Bom, vou continuar falando enquanto a gente tenta aqui voltar, porque aqui a internet está funcionando, tá? Inclusive pipocando aqui o pessoal falando. Agora voltou, ótimo. Bom, como eu estava falando, não dá para generalizar, mas assim, a gente sabe que em baladas héteros, isso é comum a gente ouvir. As mulheres, às vezes, ficam invadidas, porque o comportamento hétero é um comportamento, infelizmente, mais agressivo com a mulher, no sentido de chegar e não saber, às vezes, chegar com delicadeza, né? Isso acontece. Em balada gay, isso também pode acontecer. Claro, E homem com homem também pode acontecer, exatamente, né? Porque, na verdade homem tem um problema com ele mesmo, né? Que às vezes ele não consegue medir o nível da calibraça. Só para deixar isso claro, que parece que a gente está dizendo que... Sim, não, tá certo. E eu agradeço você deixar isso claro. É importante deixar isso claro. Só que o que acontece? Normalmente, e aí eu posso falar de experiência de conhecimento de mulheres, amigas, héteros que frequentam balada. Elas se sentem mais à vontade, porque elas se sentem livres para curtir a noite, sem se preocupar se um homem vai chegar de forma abusiva. É isso só. Entendeu? Sim, claro. E na verdade, eu tenho amigos homens, né, que frequentam balada gay sem problema nenhum, porque eles estão indo ali para curtir o som, porque gostam do som, querem amigos. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho amigos gays que não se sentem bem em balada gay por causa da agressão dos homens também, entendeu? Então, muitas vezes vão em balada hétero para poder dançar e ficar com as amigas e olhar os héteros e qualquer coisa assim, e não ter essa coisa de
ser approached, né? Receber o approach, porque existe isso, né? Tipo, muitas vezes a gente não quer ser assediado, não quer ser interrompido, não quer, é a mesma coisa de você tá jantando e chegar naquelas mesas assim no Rio de Janeiro, que é mais perto assim da praia, né? Aí toda hora chega um mendigo pedindo dinheiro, e você tá lá, sei lá, com um jantar romântico, tá tentando, sei lá, fazer uma conversa filosófica com um amigo, e toda hora é interrompido, por favor. Tipo, é uma invasão, uma interrupção, né, daquele momento, e isso é ruim em diversos ângulos, né? O assédio ele é ruim de qualquer forma, né? Qualquer tipo de assédio A é negativo. invasão, né, a ultrapassar barreiras, ultrapassar fronteiras é uma coisa Assim, e pessoa muito assediadora, ela saudável. independe da sexualidade dela. Claro. É uma característica da individualidade da pessoa, e não da sexualidade dela. Então, na verdade, Acontece que homens fazem isso muito mais não, na verdade, do o que que mulheres. acontece Né? é porque assim, a gente não dá para negar que a gente vive numa sociedade machista. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Tem melhorado, mas ainda é uma realidade. Então, assim, se normatizou o assédio masculino. Então, a mulher ela se sente invadida e às vezes ela se sente desprotegida pela sociedade de reclamar que ela está sendo invadida. Entendeu? Por aquele assediador. E aí ela acaba, às vezes, procurando uma balada gay, porque ela sabe que isso não vai acontecer com ela numa balada gay. Entendeu? Então, na verdade, é só que ela se sente mais protegida. Mas eu não sei se normatizou, assim, tipo assim, homens, no geral, têm um pinto, né? Esse pinto já está invadindo mais espaço, mais espaço aéreo, no geral, que tá perturbante. E a mulher, que como tem uma vagina, tá mais discreta, ali na dela. Entendeu? O homem, assim, vamos dizer, até pela biologia, já é mais brutamonte, já está mais ocupando mais espaço, mas já isso tá. Justifica o comportamento invasivo. Não, eu não estou falando, não estou justificando nem tipo não sendo, vamos dizer, compassional com o sofrimento das pessoas e tudo mais. Só estou dizendo que um status, né, da natureza, observando a natureza, é que isso é uma realidade. Então a gente tem que aprender a lidar com a realidade, porque eu também vejo muito na sociedade, às vezes, homens sofrendo bullying, entendeu? Tipo assim, no sentido de que tem certas coisas que são masculinas, é simplesmente masculino. Uma pessoa abusar, vamos dizer, da sua força física ou das convenções sociais para tirar uma casquinha ou para ultrapassar barreiras é inaceitável, independente se seja homem, mulher ou qualquer coisa do tipo. Agora, eu não acredito que, entendeu, que não seja. Inerente do homem, a gente precisa entender isso. Tipo assim, o homem tem isso na psicologia, né? O cérebro é diferente da mulher, o corpo é diferente da mulher. Isso é tudo, né? Nenhum psicólogo, vamos dizer, mainstream ou mais moderno nega isso, entendeu? Isso é factual. Até diria que o cérebro da mulher é muito mais evoluído em muitas maneiras, na maioria das maneiras, muito mais sensível. É óbvio que existem diferenças biológicas, mas existe muito mais uma questão comportamental da sociedade do que efetivamente questões biológicas nesse sentido. Por exemplo, o assédio masculino em nada tem biológico. Em nada? Mas isso acontece no reino animal em quase todas as espécies. Então, assim, o reino animal criou sociedades muito parecidas com o ser humano. É tipo assim, você entende o que eu tô falando? Eu entendo que algumas coisas foram, tipo assim, o homem ser o provedor e sentar lá e coçar o saco enquanto ele lê um jornal e a mulher traz as paradas, isso foi uma parada social. Mas o homem sentir um tesão de um certo tipo, que a mulher sente tesão, mas ela expressa de uma maneira totalmente diferente do homem, em tendência. É claro que dentro de um homem tem uma mulher e dentro de uma mulher tem um homem. Então a gente tem lados femininos, lados masculinos dentro da gente, só que em termos biológicos, a tendência de um homem é agir de uma certa maneira, isso é expressado dentro da sociedade, e a tendência da mulher é agir de outra. Agora, a sociedade, às vezes, não protege. É que nem assim, existe a Câmara LGBT. A Câmara LGBT, voltando, né, para a Câmara LGBT, para a gente não viajar muito.
existe a Câmara LGBT porque a sociedade, às vezes, foi longe demais em aí por religião, por qualquer coisa, aí isso é realmente criado socialmente, em desfavorecer gays, que isso, por exemplo, no reino animal não rola. Um leão, por exemplo, tem atitudes gays, e às vezes ele é o macho alfa do. O leão brinca, às vezes, de forma gay, né, um com o outro. Até eu botei isso aqui de brincadeira. Eu tenho 2 filhos, né, um homem e uma mulher. Eu botei o leãozinho e o unicórnio, só para provocar depois a gente conversar sobre identidade de gênero, essas coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que, claro, a sociedade cria exageros, mas existe como é que se diz? Um plano, não um plano, uma base biológica que de onde nasceu essas coisas. E é nosso trabalho, como seres racionais, de consertar os exageros e as loucuras que a gente criou, entendeu? Então, no final dessa sua frase, você resumiu tudo. A diferença é que nós somos seres racionais. Então, assim, justificar que biologicamente poderia existir algum tipo de predisposição no homem ir para cima da mulher. Então a gente volta a ser mal. Não, de novo você está falando justificar, eu não estou justificando. Quando alguém invade o espaço de que não é dele, não só não é cavalheirístico, no sentido de, tipo, um bom homem jamais, a definição de um bom homem jamais vai ser alguém que faz esse tipo de coisa. Eu só estou falando que, se a gente entender que advém, que nasce num lado biológico, às vezes a gente a estratégia de lidar com isso vai ser muito mais eficaz do que fingir que é uma construção totalmente social e a gente tem que só botar culpa nos jovens homens de ser homem, entendeu? Que eu acho que rola isso muito, infelizmente, na sociedade de hoje em dia. Muitos jovens homens heterossexuais, porque eles não têm comunidades defendendo eles, qualquer coisa, sentem culpa de ser branco, de ser hétero, entendeu? E se sentem mais fragilizados, assim, de pô, melindrado, entendeu? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso fazer isso? E não necessariamente esse seria um cara que está invadindo o espaço de ninguém. Por outro lado, muita gente trans, muita gente gay invade o espaço de outras pessoas. Então entendeu? Não é uma coisa que o heteronormativo está fazendo de errado, entendeu? É uma coisa que às vezes ele sofre bullying, né? Não estou falando que sofre mais ou menos e que se compara com a causa gay, entendeu? Estou dizendo só que rola isso, ainda mais nos nossos tempos, né? Rola muito, tem todo um movimento, né, de tentar proteger a psicologia de uma pessoa que não sabe, tipo, entra no mundo e não sabe ser heteronormativo, né? que é outra coisa interessante. Até a militância exagerada. Só que a gente também precisa lembrar que graças a muita dessa militância, que muita gente até considera a gente conseguiu avançar. E a gente vive num mundo melhor. Na verdade, quando você tem uma parcela da sociedade, aí eu posso até ser LGBT, tá? Posso falar de qualquer outro assunto. Quando você tem uma parcela da sociedade que é historicamente oprimida, ela precisa, às vezes, falar mais alto para que ela possa ser escutada, tá? Porque não é pelos caminhos normais, ela teria, no mínimo, mais dificuldade para conseguir ser escutada. Então, assim, por exemplo, vou até citar o exemplo que nem é meu lugar de fala, mas eu vou citar do movimento feminista. Eu sei que tem muita mulher que acha o movimento feminista errado, exagerado, eu sei disso tudo. Mas se não tivesse o movimento feminista indo de uma maneira muito forte para cima, as coisas não teriam evoluído. Sim, eu concordo com você e eu acho que isso tudo são assim, dores de parto, né, de um mundo mais justo, né, mais tranquilo, menos violento, mais aberto a ideias, a criatividade, a diferenças e coisas do tipo. Eu acho que o interessante dessa discussão toda é ver assim, porque muita gente fala como se fosse assim, não, agora a gente está, que é até uma ideia comunista isso, que a gente está agora em novos tempos e tudo que era no passado era pior e agora a gente está indo para uns tempos melhores. Só que a gente tem que lembrar que não é tão simples assim, não é um grande patriarcado que viveu, tipo, o século XIX realmente tinha certas coisas que agora a gente está com feminismo, com orgulho gay, esse tipo de coisa, a gente está modulando, consertando, fazendo mais justo, legal, para ter menos violência, coisas inaceitáveis, né? Tipo, alguém ser espancado por andar na rua e por andar de uma forma mais afeminada. Isso rolava muito, né? No mundo antigo, ainda rola, mas rolava
Eu sei que ainda rola, e eu sinto muito né, quando eu digo sinto muito, não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma culpa. Eu digo sinto muito porque eu sinto, é, eu acho uma merda que isso ainda rola. Agora, graças a Deus, rola muito menos do que rolava em outras décadas, vamos dizer. Mas o que eu acho interessante é perceber, por exemplo, que na Grécia Antiga era chique ser gay. Além de chique, era mais, tipo assim, um cara que era muito hétero era visto como alguém que não era tão masculino na Grécia Antiga. Você vê isso no banquete de É, Platão. historicamente, existem momentos da história em que era normatizado ter relações homossexuais. Você pode falar da Grécia Antiga, você pode falar do Império Romano, você pode falar até do Império Maia aqui do lado, em que homens afeminados eram considerados sábios. Então, assim, historicamente existiu. O que acontece é que, de uma maneira geral, é porque esse papo é muito, então eu vou tentar resumir. De uma maneira geral, existiu durante um tempo a dominação da Igreja Católica no mundo. Que foram as grandes expansões e tal, que levaram os dogmas católicos. E olha só, eu sou católico, só para deixar bem claro. Mas que levaram os dogmas católicos para onde eles queriam expandir. E dentro desses dogmas católicos, determinados comportamentos ainda são considerados errados. Tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: eu não preciso que ninguém. Assim, porque eu sou católico, apesar de tem muita gente que acha errado. Mas eu sou católico não praticante, mas sou, tenho meu contato direto com meu Deus aqui, eu bato meu papo do jeito que eu tenho que fazer, mas entra em igreja, frequento esse condomínio à vontade, não tem nada a ver com... Mas eu nem por isso eu passo mão para que a igreja, e aí não é igreja, que são coisas diferentes, ainda recrimina o comportamento homossexual. Então, assim, como tudo na vida, você não precisa concordar com tudo. Ainda bem que a gente concorda com tudo, porque é assim que a humanidade evolui. Mas o que acontece é que esses dogmas criaram sistemas de opressão mesmo. Então, e aí você pode até falar de mulher. Por muito tempo, a mulher era criada para casar, ter filho e viver à sombra do marido. Por muito tempo. Aí veio o movimento feminista e começou a mudar. A mesma coisa é o movimento LGBT. Por muito tempo, o movimento LGBT era perseguido. A gente ainda tem 70 países no mundo em que há criminalização, algum tipo de criminalização da homofobia. É muita coisa. Desculpa, da homossexualidade. É muita coisa. Ainda é crime, em alguns lugares, com pena de morte, você ser gay. Então, assim, a gente está falando de uma realidade que ainda precisa muito evoluir. Sim, claro. E aí também não é só a Igreja Católica, não, tá? Há outros países hoje, inclusive, que ainda é gay, que ser gay ainda é crime, não tem mais tanta ingerência da Igreja Católica. Quer ter outros tipos de religião. Isso é muito interessante. Tem até o Milo Yiannopoulos. Você conhece o Milo Yiannopoulos? Ele é uma grande contradição humana, né? Eu acho ele interessantíssimo por causa das... E eu acho, na verdade, muito legal que existe a figura do Milo Yiannopoulos no mundo, porque ele provoca as pessoas a abrirem a cabeça, entendeu? Só para quem não conhece o Milo Yiannopoulos, primeiro eu recomendo que conheçam, porque é um cara engraçado pra caramba. E assim, independente de você concordar ou não com ele só de ele falar, assim, ele revela um monte de problemas em lógica em qualquer lado que existe, porque ele é uma contradição ambulante. Então ele é um cara, ele é um gay assumido que tem um namorado negro de anos, né? E ele é católico, ele é anti-muçulmano declarado, né? Então ele faz guerra com os muçulmanos de uma forma bem agressiva. E, e ele é de direita, né? Então ele é de meio que extrema direita, apoiador do Trump, né? E eu acho que isso é muito legal que existe, entendeu? Porque acho que para mim um mundo inclusivo é um mundo. Eu acho que o mundo que Oscar Wilde, entendeu, lutou para que existisse é um mundo de diversidade, de criatividade, de pessoas que ousam, né, contradizer, que ousam transcender rótulos, que ousam transcender
nomenclaturas e costumes, né, de uma maneira, obviamente, sempre respeitosa, de uma maneira que seja inspirada e não violenta, né? Não, porque tem muita gente também que está querendo transcender para chamar atenção, né? Que quer que seja chamado de algum pronome, sei lá, porque está. A diversidade ou a pluralidade de opiniões, ela é importante até para a evolução do mundo. Né? Se todo mundo pensasse igual, o mundo nunca teria evoluído. Ia continuar na mesmice, porque todo mundo pensava daquela forma e ficava aquilo ali para sempre. Então, assim, é óbvio que o contraditório ele é necessário, inclusive, para o crescimento de qualquer movimento. E eu volto a dizer, assim, qualquer movimento que esteja, ele não é infalível, ele também vai cometer erros. Então, assim, também precisa ter uma contraditória até para você falar, opa, peraí, aqui eu deveria volto, entendeu? Ninguém é perfeito, ninguém tem. Agora, existem determinados limites que não podem ser ultrapassados, né? O limite do respeito, o limite da agressão física, e aí agressão de ideias. Pode ter uma ideia contraditória, sem problema nenhum. Você só não pode achar que quem pensa de você passível de algum tipo de punição, por exemplo. Sim, com certeza. Entendeu? A não ser que ele esteja cometendo um crime, para deixar isso bem claro, porque tem coisas também que são opinião são crime. Acho que a gente pensa muito parecido nesse sentido, né? Isso aí, tipo assim, é um pano para manga eterno, né? Tipo, tem detalhes aí, né? Tem muita coisa para ir. Mas a gente tem mais 10 minutos, eu queria só que a gente falasse, ou 5 minutos, na verdade. E assim, a conversa aqui, né? A conversa fiada que a gente fala aqui no programa, a ideia é exatamente o que aconteceu aqui. Tipo, a gente foi para um papo assim que eu nunca imaginaria que a gente iria. Mas ótimo, assim, a gente falou coisas muito legais e muito importantes de serem ditas. Calibrar, né, entendimentos de como as coisas funcionam e entender que independente da bandeira que você carrega, que você levanta, somos seres humanos tentando viver vidas saudáveis, tentando expressar nossas ideias, sermos livres, né? Então, assim, só para você falar um pouquinho do seu trabalho, acho que para deixar registrado, né? Do que exatamente você faz, as coisas que você representa, e a gente deixar, assim, tipo uma divulgação, entendeu? Para o pessoal poder te encontrar as coisas que você representa. Atualmente, eu sou como diretor de turismo da Câmara LGBT, então meu trabalho na parte de turismo, tá, especificamente, porque a Câmara faz outros trabalhos, mas o meu é focado. E como eu expliquei, na verdade, é um trabalho de desenvolvimento do turismo focado para esse público. Seja, de novo, exclusivo para esse público ou inclusivo para esse público. Então, na verdade, eu faço todo um trabalho junto com três turistas, né, que é quem faz o turismo acontecer, para que eles comecem a incluir a população LGBT nos seus planejamentos. Então, seja, como atender essa população, entender ou seja, essa população, criar produtos específicos para essa população, por que não? Enfim, e aí também é importante deixar claro que não é uma questão, não existe um isolamento. Por exemplo, você pode ser, como eu falei, você pode ser uma empresa que atende todo o público, não só o público LGBT, você pode ser uma empresa formada exclusivamente de pessoas que não são LGBT, e você mesmo assim querer trabalhar para esse público. Não tem problema nenhum. Desde que você faça isso de maneira verdadeira. Você não esteja só buscando dinheiro na comunidade LGBT. Isso também é importante deixar bem claro. E como um membro da comunidade LGBT entra em contato com a Câmara, como é que encontra, passa alguém que está escutando aqui que quer ter uma ideia de negócio, alguma coisa assim? A gente tem o nosso site, câmaralgbt.com.br. A gente tem as redes sociais, para procurar também Câmara LGBT. E o nosso Instagram, tem Facebook, tem todas as informações, todos os trabalhos que a gente faz, em todas as áreas que a gente atua, não só na área de turismo. E aí, se você entrar, por exemplo, no nosso site, na parte da diretoria, tem lá o contato de todos os diretores, toda a equipe, com e-mail, telefone, para entrar em contato, se tiver alguma dúvida, se tiver algum projeto. Ótimo. E o Maior Viagem e o Gay Travel and Fun? Isso é um trabalho à parte, na verdade, sou editor desses dois sites. Uma Viagem já tem 5 anos.
vou para o 6º ano agora, é um site de turismo e gastronomia focado principalmente em experiências de luxo. Mas fala de tudo, mas é um pouco focado em experiências de luxo. E o Gay Travel and Fun, na verdade, surgiu no embrião do Maior Viagem. Eu já escrevia sobre lá. E aí depois acabou, enfim, né? Se percebeu que daria para falar mais sobre esse assunto, eu criei esse outro site. Ele hoje fala mais do turismo, ele fala de turismo, entretenimento e comportamento. Ele fala sobre tudo, a gente fala sobre saúde, moda, cultura, turismo, enfim, né? Qualquer coisa que envolva a comunidade LGBT. E eu sou editor desses dois sites, na verdade, porque meu trabalho vem dessa área, Legal, ótimo. E acesso a esses sites, se puder botar... Maior Viagem, também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo. E o Gay Travel and Fun, gaytravelandfun.com, também nas redes sociais, Gay Travel and Fun, Facebook, Instagram. E o seu Instagram, para quem quiser encontrar o Tavinho, é Tavinho, Tavinhu, _ Furtado, Furtado. Isso. Ótimo. Beleza, Tavinho. Então é isso. Mais uma vez eu te agradeço aí pela sua razoabilidade, pela sua abertura e paciência, que talvez o meu... eu fiquei um pouco desastrado assim, com o jeito de falar as coisas. Não, mas isso é super normal. E essa é uma coisa também que eu falo sempre para as pessoas. Assim, a gente tem que estar aberto a conversar. Né? Se for conversar só com a comunidade LGBT, é fácil, porque todo mundo já entende o que é. Eu preciso conversar com as outras pessoas. Eu preciso levar isso adiante, que mais pessoas entendam, para que efetivamente a gente atinja os objetivos que a gente quer, que é só ser respeitado e poder viver com qualquer pessoa. Tá certo. É isso. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado mais uma vez por aceitar aqui. Obrigado a todos por participarem. E é isso. Continue assim. Se precisar, estamos aí. Obrigado. Então, valeu. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.